Bom, gente, boa noite. Vamos lá. A gente já, né, levou um tempo da aula aqui. Então, só complementando isso que o Loparic estava falando, quer dizer, essa ideia da sequência de aulas, era o que ele estava falando, inclusive que essa aula não é aula 1 não é aula 1 do primeiro semestre do segundo ano, mas é a aula nessa proposta, né, das aulas sequenciais, é a aula 31. Na Brasil já tiveram 30 aulas, tiveram 15 aulas no primeiro semestre de teoria do amadurecimento e mais 15 aulas de Winnicott na história da psicanálise. O valor um pouco disso é que a gente, uma das questões que a gente foi percebendo ao longo, né, dos anos, dando curso e tal, um pouco, a gente volta nos pontos, né? E volta porque precisa voltar. Eu mesma estava revendo hoje a aula de hoje, né? E eu volto porque é isso. Você fala um aspecto, depois tem uma ampliação desse aspecto e volta para fazer conexões. Então, não tem muito como não ter repetições. Mas um pouco a ideia é que a gente tente diminuir essas repetições, de maneira que, então, se eu estou falando de algo que diz respeito à teoria do amadurecimento, eu posso me referir a uma aula daquelas 15 primeiras, aula 16, aula 19, aula sei lá o quê. Claro que a gente vai estar falando, inclusive, o tema da repetição, daquilo que a gente quer fazer a referência, né? Mas, enfim, tudo isso é um movimento para unificar, né? Para unificar o curso, para poder fazer que ele fique mais costurado, né? Enfim, é isso. Então, assim, vocês vêm de estudar a teoria do amadurecimento, né? E um pouco o contexto dessa teoria e da elaboração dessa teoria, né? No contexto da história da psicanálise, né? Na verdade, o que a gente vai usar muito mais nesse momento, embora a gente possa fazer alguma comparação aqui ou ali, é a própria teoria do amadurecimento, né? Então, assim, aqui, né? Então, qual é a proposta desses 15 aulas, né? Que é distúrbios ou patologias maturacionais, né? Isso está lá no site, só trouxe aqui para a gente, né? Para ver com vocês. Quer dizer, a ideia é essa, né? Quer dizer, pensar a psicopatologia, né? Pensar o adoecimento, né? Não só psíquico, mas, enfim, pensar as psicopatologias à luz da teoria do amadurecimento, né? Então, se a gente estuda todo o amadurecimento saudável, né, a gente vai entender que o adoecimento vem de falhas nesse processo de amadurecimento saudável, né? Então, e aí o que a gente vai fazer nesse primeiro semestre é estudar, né, os distúrbios do início do amadurecimento até o eu sou, ou seja, do momento onde ainda não está constituído, né, a identidade unitária, onde ainda não há uma integração suficiente, né, para que a gente possa dizer que o bebê, a criança, seja lá como vocês quiserem chamar, chegou, né, o indivíduo chegou numa posição, né, a partir mais integrada, a partir da qual ele está mais separado, né, do ambiente, a partir do qual tem outras tarefas e outras questões a serem resolvidas. O objetivo disso é que nessas primeiras etapas, né, antes do eu sou, que é a base da saúde psíquica, é a base da saúde, né? Quer dizer, são colocadas as bases ali, né? Tem muitas outras questões que aparecem, depois elas são variáveis, não termina. O amadurecimento, obviamente, não termina no eu sou, como não termina na adolescência, como não termina na idade adulta. Ele não termina, é isso, né? A questão é que há variações, mas a base da personalidade saudável é até o eu sou. De novo, isso não quer dizer que não tem mais jeito. Não conseguiu até lá, então passou disso, minha gente, vamos desistir. Não, de maneira alguma, senão a gente não faria o trabalho que a gente faz todo dia. Mas o que eu estou dizendo é que, pensando no amadurecimento, é nesse momento, e ele é fundamental por isso, que são lançadas as bases da saúde, né? E mais do que isso, quer dizer, pensando um pouco no que a gente vai estudar esse semestre, né,
A gente vai entender o adoecimento nesse contexto, né? E o que acontece quando algo não vai bem, né? Nesta primeira fase do amadurecimento até o sono. Então, é desse tipo, o tipo de consequência que é a psicose, né? Da linha da psicose, que a gente vai estudar durante esse semestre, né? A gente vai estudar também os distúrbios psicossomáticos, né? Que são os distúrbios psicossomáticos relacionados a falhas nesse mesmo período, né? Quer dizer, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né, é que tem muitos tipos de distúrbio, muitos tipos de sintoma, eventualmente, eles podem ser relativos a momentos diferentes do amadurecimento, né? Por isso, uma das coisas que que eu vou falar hoje, enfim, e que a gente vai ver claramente é que a psicopatologia, o adoecimento, né, psíquico dentro da teoria, tendo como base a teoria do amadurecimento, não é sintomatológico, né? Ou seja, a gente não vai trabalhar com a ideia de sintomas, né? Quer dizer, você tem o DSM que diz quais são os sintomas. Então, tem esse, então beleza, a gente já tem o diagnóstico é esse. Não é bem assim que funciona no contexto que a gente está estudando. Né? Então, não tem um quadro clínico? Tem um quadro clínico, mas não é sintomatológico. Quer dizer, a questão não é qual é o sintoma que está apresentando. A questão aqui qual é a comunicação que está sendo feita pela via, né? Por essa. A primeira questão é se o sintoma é patológico ou não é. Quer dizer, uma das coisas que a gente vai ver também, quer dizer, tudo isso eu estou adiantando coisas que eu vou falar hoje, mas uma das coisas é que no amadurecimento saudável, sem nenhum tipo de patologia, sem nenhuma necessidade de tratamento, existem muitas variações, né? Quer dizer, o fato de você ter uma criança com 4 anos que está tendo, sei lá, um sintoma de um certo, tem até esse exemplo, né, numa das citações que o Winnicott ele fala isso. Então, uma criança de 4 anos que está tendo, sei lá, um certo sintoma, sei lá, obsessivo, que ele está lá preocupado, porque a coisa saiu do lugar, porque não sei o que, durante uma fase, não quer dizer que ele tem transtorno obsessivo compulsivo de maneira alguma. Embora ele tenha, né? Mas o que está acontecendo? Né? O que ele está vivendo nessa época do amadurecimento? Né? Qual é as necessidades que ele tem de sustentação em termos, né, de ambiente, de que ele precisa para poder elaborar as questões relativas a essa etapa específica que ele está elaborando, né? Então, dentro do amadurecimento saudável, tem muitas nuances, né? E tem espaço, né, na compreensão, ainda como saúde, né? Tem espaço para a gente pensar que manifestações que podem parecer sintomáticas, né, ou de sintomas de um quadro específico, não sejam necessariamente, né? O inverso, né, que diz, bom, mas não tem nenhum critério? Claro que tem, né? Então, assim, a compreensão total é que vai dar o diagnóstico, né, que vai ajudar a gente a dar o diagnóstico. A compreensão, o que eu quero dizer é que a compreensão não é na linha do número de sintomas X ou Y que aparece, né? Quer dizer, o que eu quero dizer, por exemplo, é assim, a pessoa tem ideias, sentimentos de que a vida não vale a pena durante 3 meses. Isso é uma depressão de que tipo? Né? Isso é uma primeira pergunta, isso é uma depressão? Segundo, de que tipo? Mas ela também não dorme e ela também está não sei o que lá. Claro, você vai no DSM, você vai encontrar, bom, atende os critérios, né? A gente vai diagnosticar desta maneira? Não sei. A questão o diagnóstico ele não é feito nesses termos, né? Então, o que a gente vai fazer, né, é compreender um pouco dentro do processo do amadurecimento daquela pessoa do que se trata isso que ela está vivendo. Embora você possa chegar, sim, à conclusão de que é uma depressão. Mas que tipo de depressão? Vocês vão ver estudando, né, psicopatologia, que tem vários tipos de depressão em Winnicott, né? Enfim, mas isso vai não ficar muito longe adiantar, né?
Então, assim, o que eu quero falar hoje, né, que eu espero conseguir, acho que a gente consegue. Então, quais os pontos, né? Quer dizer, dentro do tema, desse primeiro tema, né? Não coloquei as outras, né? Bom, não tem problema. Como é que a gente vai caminhar? Então, assim, as duas primeiras aulas, a primeira é essa ideia, né, de definir, ou de alguma maneira, né, dar um horizonte do que é a saúde e a doença do indivíduo humano à luz do processo de amadurecimento, que é isso que a gente vai fazer hoje. Semana que vem, um pouco da classificação winnicottiana das doenças, das patologias. Nesse período, o tempo todo, lembre que nós estamos falando desse período de amadurecimento antes do OSSO, antes da constituição do OSSO. Para falar, né, dos conceitos de saúde e doença à luz da teoria do amadurecimento, então eu separei esses itens, né, esses 7 itens. Né? O primeiro é a ideia de saúde completamente entrelaçada com a teoria do amadurecimento. Né? Eu vou falar daqui a pouquinho. Depois, a ideia da tendência ao amadurecimento e integração como algo que faz parte daquilo que é dado, que o indivíduo nasce, né? E que essa tendência à integração que vai ser a base de todo o amadurecimento. Depois, a ideia da saúde como maturidade relativa. Né? Depois, o sentido positivo do conceito de saúde, ou seja, a saúde não é unicamente a ausência de doença, a ausência de sintomas. Eu vou falar tudo disso, na verdade, só estou apresentando o índice. Né? Depois, um tópico, né, que é a questão do ambiente, quer dizer, é impossível falar de saúde e de amadurecimento sem falar de ambiente, então tem uma questão ligada a isso. A doença como distúrbio maturacional ou patologia maturacional, ou seja, aquilo que deveria ter acontecido não aconteceu, tem uma falha no processo de amadurecimento, uma interrupção nesse processo. Né? E o que eu coloquei aqui como falsa saúde, que é um pouco a ideia, né, de que, em que bases, quer dizer, se a gente considera tudo isso que eu coloquei acima, que eu vou explicar melhor, né, como a base da saúde, quer dizer, é possível, né, uma aparente saúde, uma pseudo-saúde, quer dizer, para o observador parece que está tudo bem, quer dizer, não existem doenças físicas, não tem sintoma, então, ao contrário, né, na ausência de sintoma, então está indo tudo bem. Não sei, né? Acho que isso pode ser necessário um pouco com base, né, naquilo que a gente vai conversar, eu acho que vai ficar mais claro por que não necessariamente e o que é uma aparente saúde. Né? Então, vamos lá. A questão a teoria do amadurecimento é uma teoria da saúde, uma teoria do amadurecimento saudável. Né? Por que isso é importante? Né? Quer dizer, parece que eu estou falando o óbvio do óbvio, né? Que a gente já sabe. Bom, eu já sabia, qual a novidade? A novidade, né, é que isso muda muita coisa. Né? Por exemplo, eu estava conversando com uma professora esse final de semana, né? E aí ela dizia assim, ela está lá, tem que fazer um trabalho, está pensando em umas questões e tal, e aí ela diz assim, como se desenvolve, né? Por exemplo, no sentido de, ela não falou moral, né? Mas é dos valores de alguém, né? E aí, enfim, a gente estava falando um pouco disso, e aí a ideia é que, assim, partindo da teoria do amadurecimento, né, existe, né, o amadurecimento vai da dependência em relação à independência e vai da constituição do si mesmo na relação com a sociedade, não de qualquer maneira, né? De maneira que existe um reconhecimento do valor da sociedade, um sentimento de pertencimento, né? E um sentimento de que existe uma troca onde você dá e você recebe, você se enriquece e ao mesmo tempo você também dá alguma coisa. Isso está lá quando vocês estudaram o conhecimento, por exemplo, isso está mais claro. Né? Então, quando vocês estudaram, exato, né? Porque assim a questão isso é saúde. Então, não é que precisa de algo específico que aconteça, porque alguém precisa ensinar, porque alguém precisa não sei o quê. Se a gente pensar que o amadurecimento, né, e essa teoria do amadurecimento é isso que o Winnicott propõe,
né, que ele entende, né? É uma maneira de entender o amadurecimento humano que faz com que a gente veja muitas coisas de outro ponto de vista, né? Ou seja, uma das coisas que acontece é que você começa a confiar, a acreditar, e se faz sentido, para mim particularmente faz, que se há saúde, o indivíduo vai se sentir real, vai sentir que a vida vale a pena, vai sentir que faz parte de uma sociedade, vai sentir que ele tem algo a contribuir com isso e que isso também contribui com ele vai ele vai ter dúvidas, ele vai ficar inseguro, ele vai se sentir responsável, mas ele não vai se sentir anulado, ele não vai se sentir submisso, ele não vai sentir que para existir ele precisa ser como a sociedade espera dele, mas ele vai sentir que de alguma maneira... Então, tudo isso vai acontecer, né? Ele vai ter experiências, ele vai se enriquecer com as experiências, ele vai se identificar com o outro, ele vai conseguir se colocar no lugar do outro, ele vai conseguir que o outro também possa entendê-lo. Tudo isso que parece algo, né, tudo isso faz parte do amadurecimento, né? E se isso tudo, se o amadurecimento vai bem, se chega nisso, né? Que é diferente, por exemplo, de ter uma teoria, né, do desenvolvimento da sexualidade. Quer dizer, o fato de você ter uma teoria da sexualidade, como a teoria freudiana, por exemplo, você tem uma teoria que, tudo bem, tudo pode caminhar bem no sentido, mas chega na sexualidade genital. Ninguém está falando que isso garante que a vida vai fazer sentido, que eu vou poder me relacionar, que eu não vou me sentir ameaçado com isso, com aquilo, enfim. Não tem outras coisas que estão contempladas nisso, né? Então, assim, faz muita diferença ter uma teoria que pensa o amadurecimento como algo da saúde, que abarca muitas complexidades e cada vez mais, ao longo do amadurecimento, a complexidade vai crescendo, né? E que é a base para se pensar, aí sim, né? Para se pensar o adoecimento, quer dizer, o que não vai bem? Quer dizer, se você sente que a vida não vale a pena, né? Ou se você se sente irreal, você sente, né? Quer dizer, tem muitas coisas das patologias que a gente vai ver, isso é um problema. Isso é um problema do amadurecimento, né? Embora você não tenha nada concreto necessariamente, né? Quer dizer, acho que está claro, né? Não quero ficar repetindo, mas embora você não necessariamente tenha um sintoma, ou embora isso ajuda a pensar o ser humano com ele mesmo, chegando nele mesmo, no relacionamento com o outro e com o mundo. Então, ajuda a pensar todo o amadurecimento, né? Então, é uma concepção da saúde propriamente dita, né? Alguém fala? A gente pode pensar que não tem sintoma, mas tem sofrimento. Certamente. A questão O sintoma desses chamados. Sim, pode ter sintoma e pode ter, mas sim, a questão de sofrimento, que é um pouco o que ele fala, né, nessa citação, né? Então, uma primeira citação que eu queria ler com vocês é do ambiente e processo de maturação, né? Ele fala: precisamos chegar a uma teoria do desenvolvimento normal para podermos ser capazes de compreender as doenças e as várias imaturidades. Então, nesse momento, ele já coloca, quer dizer, por que eu quis falar sobre isso? Porque ele faz uma associação direta, que é isso que a gente quer mostrar, essa ideia, né, de adoecimento com imaturidade, né? Quer dizer, se saúde é amadurecimento, adoecimento é algum tipo de imaturidade, né? Enfim, a gente vai desenvolver melhor essa ideia mais adiante. Uma vez, ele diz, né, que já não nos damos por satisfeitos a menos que possamos preveni-las e curá-las, as doenças, né? E as várias imaturidades. Ou seja, tem como curar, tem como cuidar disso. Como? Se você entende o que era necessário, né, para que o amadurecimento pudesse seguir o seu rumo, né? E que é a história do ambiente, né, e da importância da sustentação ambiental ao longo do amadurecimento, de uma maneira variável, certamente, né, mas ao longo do amadurecimento. Não aceitamos esquizofrenia infantil mais do que aceitamos poliomielite ou a condição da criança espástica.
tentamos prevenir e esperamos ser capazes de conduzir a cura onde quer que haja anormalidade que signifique sofrimento para alguém, né? Quer dizer, aqui, na verdade, a ideia principal que eu queria deixar, né, que eu queria trazer é essa ideia da saúde, da teoria do amadurecimento, uma teoria da saúde, né, e que permite que a gente pense não só, primeiro, né, na saúde, depois no adoecimento e depois na prevenção e na cura, né, na prevenção e no cuidado. Uma das coisas, né, que a teoria do amadurecimento permite, né, é que se você tem o princípio daquilo que é necessário como condição para que o amadurecimento se dê, isso você pode pensar prevenção em vários níveis, quer dizer, seja na escola, seja no trabalho. Quer dizer, o trabalho, por isso que depois o Winnicott vai falar, né? Tem a psiquiatria infantil, né? Tem a clínica psiquiátrica, tem serviço social. Por que o serviço social ele coloca como uma especialidade de cuidado, de tratamento, num certo sentido? Porque, às vezes, o assistente social, um pouco do que ele está falando, é aquele que pode fornecer o cuidado necessário para aquela situação, né? E isso por quê? Porque a pessoa, não é porque ela não fez um curso de psiquiatria que ela não entende ou que ela não pode fazer isso. Ela pode dar um tipo de cuidado, e isso pode ser tanto no sentido do tratamento, quanto no sentido da prevenção, né? Nos vários âmbitos, né, da vida, desde a família e na escola, enfim, seguindo, né, na sociedade, né, pensando na história da prevenção. Então, o que o Winnicott fala? Na natureza humana, ele parte disso, né? Diz o que temos, né? Temos a natureza humana, né? Dizer, o potencial herdado. O potencial herdado é uma tendência, é algo que vem, né? Quer dizer, o indivíduo nasce com isso, né? Cada um tem um potencial herdado de uma determinada, tem características, né? Mas a questão principal do amadurecimento é que existe a tendência à integração. Vocês estudaram isso lá na aula, provavelmente um ou dois, né? A tendência à integração numa unidade, mas a tendência à integração e a tendência a ir para fora, a tendência a se relacionar, né, com o ambiente, a se relacionar com o mundo, né? Vocês pegam lá as primeiras tarefas, né, do início do amadurecimento, né? Integração no tempo e no espaço, né? Alojamento da psique no corpo, início das relações objetais, né? Início do contato, né? Obviamente, a questão é como isso é feito, né? Sozinho, isso tem essa tendência para isso, mas sem a sustentação ambiental isso não acontece, né? Então, tem o potencial herdado, são funções somáticas e psíquicas que estão em desenvolvimento integradas, né? Ou vão no caminho da integração, essas coisas todas vão acontecendo paralelamente, não é que em um determinado momento do dia só está sendo vivenciado lá o alojamento da psique no corpo. Tudo isso é muito junto, é muito dinâmico, né? Mas é o primeiro passo, né, na direção do amadurecimento, né? Mas o fato é que está tudo em processo de integração. Quer dizer, integração psíquica, integração do psiquismo, do si mesmo, né? Então, integração do si mesmo, integração da criança ou do bebê no ambiente, né? Integração em vários níveis de várias tarefas. Isso vai, né? O que acontece, e vocês viram isso também no primeiro semestre, né? É que isso vai se dando em níveis cada vez mais complexos, né? Então, por exemplo, pegar a elaboração imaginativa das funções, quer dizer, no início ela é mais básica, né? A sensação do toque, a sensação no corpo, e depois vai a própria elaboração imaginativa, né? Vai ficando cada vez mais complexa, né? Então, o amadurecimento vai ganhando complexidade, né? O que o Winnicott vai falar, né, na natureza humana nesse começo, né? Quer dizer, que tem algo que
erroneamente, historicamente, na história da medicina, por exemplo, né, isso, a gente sabe disso, né, que isso um pouco já mudou muito, mas assim, é como se fizesse, é a questão que se discute há anos, né, a separação. Então, tem corpo, tem psique e tem mente, né? E essas três coisas, respectivamente, então, um adoece aqui ou ali, tem... Qual o seu problema? O seu problema é físico, então você está doente, tem uma doença física, uma doença psíquica, né? E o que o Winnicott vai falar, justamente a questão partindo da teoria do amadurecimento, é que não são questões físicas, psíquicas ou mentais, né? Inclusive, mais adiante a gente vai ver que a história de que doença mental é uma coisa absolutamente sem sentido dentro da psicanálise do Winnicottiana, né? Até porque a mente não pode adoecer, a mente é uma parte, né, uma função do psiquessoma, né? E que se, então, ela está, de alguma forma, assumindo um lugar de destaque, né, na história, né, na maneira do relacionamento do bebê com o mundo, tem algo que já está errado, já não caminhou bem, né? Enfim, né? Então, a questão que ele vai trazer é isso, a existência é sempre psicossomática, ela não é psíquica sequer, né? Que isso é uma outra questão, uma das... Não sei se chega a ser uma crítica, mas pelo menos não sei se não lembro agora em algum lugar que seja explícita, né? Mas a questão é, a psicanálise tradicional ela é mental, né? Não só no sentido do mental, mas assim, é como se não tivesse corpo. É claro que tem corpo, né? Eu sei que Freud considera lá que tem corpo, mas não como uma integração psicossomática, né? E a existência, quer dizer, ela é sempre psicossomática, não está separado, né? E ela é sempre relacional e pessoal. Quer dizer, nesse sentido que não é interno, né? Claro, tem um mundo interno lá adiante, depois que amadurece um bom tanto, né? O mundo interno lá depois do sul tem um mundo interno, né? Mas o fato é que nem tudo é intrapsíquico, né? Tem questões que em algum momento vão ser intrapsíquicas, mas nunca, né, na visão winnicottiana, exclusivamente intrapsíquicas, né? Ou seja, toda a questão ambiental, está tudo maravilhoso, está tudo perfeito, e uma questão é só intrapsíquica, tem um conflito só intrapsíquico. Por que existiria um conflito intrapsíquico? Tem algo ali, né, que não pôde encontrar espaço para isso ou para aquilo, né? Então, assim, o que ele vai falar, né? Continuando um pouco na natureza humana, né? Que tem o potencial herdado, e o potencial herdado, quer dizer, o indivíduo, a natureza humana, né? Ela tem essa tendência, né, ao amadurecimento. O indivíduo humano, ele é a realização desse potencial herdado na relação de dependência com o ambiente, né? Então, o amadurecimento, e, portanto, a saúde, é psicossomático, né? São todas as funções psíquicas, somáticas, na relação com o ambiente, que vão ganhando integração e vão ganhando complexidade. E cada vez que integra mais, tem mais complexidade, tem mais condições de abarcar experiências mais complexas, de poder integrar experiências mais complexas, de não ser aniquilado pelas experiências, né? Gente, se vocês quiserem, em algum momento, falar, pode. Duas coisas. Esses slides, passados? Acho que podemos. E a outra? Eu fico pensando assim, dessa questão da integração de pessoa relacionada ao pessoal, e aí, no natureza humana, ele fala que o bebezinho é subjetivo, né, uma percepção subjetiva, e que ele vai, em algum momento, desse cuidado ambiental, de preferência, né, materno, perceber que existe algo de pessoal dele nessa relação de cuidado, aos poucos. É isso mesmo? Então, que assim, tem uma questão
elas são, pensa nas tarefas, né? Então, tem a relação com a realidade objetivamente percebida, ou externa, se prefere, mas objetivamente percebida, ela começa, né? Acho que tem assim, tem os sentidos, o Winnicott vai falar dos sentidos da realidade, né? Então, a realidade subjetiva, a realidade, tem uma mensagem aqui da internet. A realidade subjetiva, é nisso que você fala, né? Que ele vive no mundo, ou seja, ele não sabe nada, não tem nenhuma separação do sentido de realidade, existe uma realidade interna e uma realidade externa. Não tem. Você fala de uma contribuição do bebê nessa relação dele com a mãe. Sim, mas sem saber, sem ter esse conhecimento, né? Como algo sem até porque ele não tem nem ele mesmo, se a gente pegar bem no início. A dependência absoluta não tem em si mesmo. Ele está começando justamente a integrar, e na integração das experiências que ele vai constituindo si mesmo, né? Ele tem, no início, ele tem o potencial agradável, ele tem a tendência à integração e ele tem um ambiente, né? Que de alguma maneira vai facilitar que ele pode, e ele tem o gesto espontâneo, né? Ele tem a criatividade originária, então ele vai na direção de alguma coisa. Ele não sabe de nada do que ele está indo em busca e depois ele vai, de alguma maneira, vai se dando todo o processo. Então, tem uma coisa que é o sentido da realidade, do sentido da realidade subjetiva, não quer dizer que ele não saiba propriamente dele mesmo, embora ele não saiba porque não tem mente nesse momento, né? Mas o que eu quero dizer que são coisas um pouquinho, elas são coisas que caminham paralelas, mas elas são aspectos diferentes da mesma questão. Ou seja, uma coisa é a questão do mundo subjetivo e do início e do contato e da descoberta da realidade compartilhada, né? Outra coisa é a integração, a elaboração imaginativa, o poder começar a habitar o corpo, que não é uma experiência, isso não é um saber. Ele não sabe que isso aqui é meu braço, entendi. Ele tem uma experiência psicossomática do braço que bate em algum lugar, por exemplo, ou que sente a água quente ou a água fria, ou que encosta, né, quando vai encostar no seio da mãe, né? Então, entende? E esse processo todo, então, né, que é da realização, né, que é do amadurecimento, né, do potencial herdado mediante, né, a relação de dependência com o ambiente, né, então ele se dá nesse caminho da dependência absoluta em relação à independência relativa, sempre relativa, né? Nunca total, né? Então, assim, um pouco para pensar, né, as citações, elas são, de fato, eu gosto de trabalhar com as citações, primeiro porque, assim, elas vão, é importante aprender a ler o Winnicott, né, e eu não estou dizendo que vocês não saibam, de maneira alguma. O que eu quero dizer é que quando você lê, né, em algum momento, o tempo todo eu leio e falo assim, é disso que ele está falando, ele está falando daquilo que tem a ver com aquilo. Então, acho que, assim, quando a gente lê no texto do autor, né, o que você começa a se perguntar, a primeira coisa é você tentar entender o que ele está falando. Eu sei que essa primeira é a básica. Depois vai para além, né? Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Dentro daquilo que você já sabe da teoria, né? Do que ele está falando? Porque as coisas vão se juntando. É um pouco isso que quando eu trago, e a gente trabalha mesmo, né, com as citações, é pensar na leitura, trazer a leitura e pensar com vocês o que ele está falando, né? Essa citação tem a ver com tudo isso que eu estava falando antes, né? Então, ele fala isso, a saúde física, e ele, curiosamente, né, porque ele vai desenvolvendo isso, né, no início da natureza humana, ele faz uma certa crítica, né, ao organicismo, né, à separação e tal, mas ele fala, né, ele fala assim, a saúde física requer uma hereditariedade. No fundo, não é só a saúde física, o amadurecimento requer o potencial herdado, isso está dado, né? Mas, enfim, a saúde física requer uma hereditariedade e uma criação suficientemente boas. Na saúde, o corpo funciona de acordo com a faixa etária adequada. E isso é uma das questões fundamentais do amadurecimento. A história do amadurecimento, mais adiante eu vou falar de novo, mas a história do amadurecimento, da maturidade relativa. Você não espera que uma criança de 2 anos consiga fazer determinadas coisas que requerem um certo tipo de equilíbrio, por exemplo.
Você não espera que uma criança de 6 meses esteja andando. Não, ela ainda não está madura para isso. Ela não está doente. Se a criança de 6 meses não consegue andar, problemas, vamos levar no pediatra. Não, ninguém está esperando que ela ande. Calma, é essa ideia que eu gosto, né? Mais para o amadurecimento como um todo, né? Você olha uma criança de 6 meses, você está sossegada, você não está assim, sofrendo porque ela não está andando. Calma, daqui a pouco vai andar, faz parte do andar da carruagem, a gente vai cuidar direitinho, se alimenta, faz tudo, ela vai andar, né? O amadurecimento, essa é a ideia winnicottiana da teoria do amadurecimento. Calma, né? Nesse momento, do ponto de vista da elaboração das questões, né? Quer dizer, o que está sendo vivido, né? Então, a maturidade é relativa, né? Então, tem coisas que só mais adiantado no amadurecimento a criança vai poder dar conta. Por exemplo, de ambivalência. Uma criança, antes do concernimento, ou seja, antes de passar pelo eu sou, por exemplo, não tem como chegar na ambivalência. Vai chegar porque as questões vão se apresentando, mas ela ainda não tem condições, né? E isso se manifesta, de alguma maneira, nas vivências. E é claro que quando a gente trata do amadurecimento no momento onde ele está ocorrendo, ou seja, você pega uma criancinha e você vai acompanhando, né? Seu filho, seu sobrinho, sei lá quem, tudo isso está dentro do processo, né? Quando tem imaturidades em crianças mais velhas ou em adultos, quer dizer, nós estamos tratando de imaturidades que não... porque houveram questões, quando chegam no consultório, quando você vai tratar, você trata de imaturidades, né? De interrupções no processo de amadurecimento. E aí a questão é identificar, né, em que momento, do que se trata, o que precisa ser vivido ainda para poder ir para o passo seguinte, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante aqui, que eu queria apontar, era a história da faixa etária. Isso serve para físico e serve para o amadurecimento, né? Acidentes e falhas do ambiente são enfrentados de modo a fazer com que suas consequências negativas desapareçam com o tempo. Isso é muito legal. Porque a ideia de que o amadurecimento, embora ele esteja falando do físico, mas isso serve para a ideia do amadurecimento global, né? Primeiro que não vai em linha reta, né? A coisa vai para lá, vai para cá, a criança está mais independente, então ela pode se soltar, daqui a pouco ela precisa retornar, né? Mas a questão é que, assim, ninguém precisa ser perfeito. As mães, as famílias, as pessoas falham. Está tudo certo. Desde que o ambiente possa, né, de alguma maneira, né, que a falha não atinja, não seja de um certo tipo, por intensidade ou do tipo, ou que dure um tanto, né, que atinja e que interrompa o amadurecimento, que seja de uma tal maneira que a criança ou o bebê precise se defender. Né? Porque falhas acontecem, né? Acontece aqui, você se dá conta, ele está esquisito, né? Estou tão irritado, o que está acontecendo? Tem alguma coisa? E lá pelas tantas, você ouve, você percebe que você está invadindo não sei o quê, que você não está fazendo não sei o que lá. Você está atento, tem comunicação, a questão da comunicação prevalece e tal. Mas o meu ponto nem era tudo isso, mas o meu ponto é que existe algo, né, que cabe na ideia do amadurecimento saudável, né? São falhas corrigíveis, falhas que podem ser vistas, podem ser sanadas, sem que necessariamente isso cause um estrago. Pode causar consequências, pode causar isso e aquilo. As falhas, né, ou a sucessão de falhas que realmente causam estrago é justamente porque elas não puderam ser vistas, não puderam, a comunicação de alguma maneira se rompeu, ou nunca existiu, ou não existiu de uma maneira adequada. Então, existe uma graduação, o amadurecimento não se, né, a maturidade ela vai paulatina, né, precisa ser vivida, precisa de tempo, né, precisa de tempo. O amadurecimento se dá no tempo, não se dá de hoje para amanhã, precisa de tempo. O tempo das experiências, o tempo da elaboração das experiências, o tempo de muitas coisas. E existem
existe não existe rigidez, essa ideia, né? Mas a gente vai voltar disso, né? Mas assim, não é que a criança não pode nada, né? Não pode. Você tem que sempre acertar, você tem que... Não tem não tem essa rigidez. Existe um certo jogo possível, né? Desde que algumas coisas fiquem garantidas. Na minha opinião, por exemplo, uma das principais é a comunicação, né? Porque é nisso que que vai permitir que você esteja atento, que seja sanado, que é nessa direção que ele fala. O desenvolvimento prossegue com o passar do tempo e gradualmente, que é a questão do tempo, né, a criança se transforma no homem ou na mulher, nem cedo demais, nem tarde demais. E isso é fundamental, né, porque uma das coisas, e isso a gente pode tranquilamente falar, inclusive em termos de uma expectativa social, né? Tem uma expectativa de que as crianças sejam muito independentes, o mais rápido possível, mais inteligentes possíveis, que aprendam o mais rápido possível. Quer dizer, quando você pega a ideia de que você escolhe a escola maternal do seu filho, porque você está preocupada como vai ser, como preparar o cara para o vestibular, né? Você está adiantando alguma coisa, né? Quer dizer, a questão chega, mas não é cedo demais, não é tarde demais. O vestibular não é uma questão do horizonte de uma criança de 3 anos. A questão do horizonte da criança de 3 anos é outra, né? Mas um pouco o que eu quero dizer, né, um exemplo um pouco caricato, embora aconteça, né, mas da ideia de que o amadurecimento tem este tamanho, cada pedacinho tem esse tamanho, e a criança pode digerir este tamanho. Depois vai poder um maior, Tá. Então, uma criança que é super independente, né, muito cedo, não necessariamente, em geral, eu diria que a gente deveria se preocupar muito, é saudável, é mais saudável do que a criança que é dependente no tempo que é para ela ser dependente, né? A meia-idade chega e outras mudanças, né? Até que finalmente, né? Isso é só o bonito jeito que ele vai escrevendo, né? Finalmente vem a velhice, vem desacelerar os vários funcionamentos até que a morte natural surge como a derradeira marca da saúde, né? O que eu acho que é essa questão também, né? Quer dizer, isso que eu estava falando, as experiências não se esgotam, o amadurecimento não se esgota, né? No final da adolescência ou na chegada da idade adulta. Existem questões durante a vida toda a serem elaboradas, né? E tem todas as dificuldades de cada etapa, inclusive do envelhecimento, né? O que é o envelhecimento, o que é um retorno de uma certa dependência, de uma fragilidade, enfim, não vou entrar nisso, mas faz parte, o que eu quero dizer, que está no horizonte do amadurecimento e da necessidade de vivências e de amadurecer e dos problemas que podem vir decorrentes da dificuldade de lidar com esse ou aquele aspecto do amadurecimento. Continuando, né? Segue aqui. Ele está falando tudo isso da saúde. Ele de maneira semelhante, a saúde também, psíquica também, tem que ser avaliada em termos de crescimento emocional. E ela se constitui numa questão de maturidade. O ser humano saudável é emocionalmente maduro, tendo em vista a sua idade no momento, né? Então, acho que isso é fundamental, né? Quer dizer, é esse tipo de coisa que eu digo, que vai mudando a perspectiva, né? E sai do sintoma, né? Quer dizer, uma criança muito independente, muito cedo, ela não é uma criança, ela não tem sintoma necessariamente, né? Mas nessa perspectiva de saúde e do que se espera, né? Você olha para isso com uma certa preocupação, por exemplo, né? No texto, ele fala de um menininho que nasce um irmãozinho e aí ele passa a ter alguns conflitos em relação a isso. E aí ele fala que esse menino, ele poderia ter passado por isso sem esse sofrimento, mas a oportunidade de sofrer os ciúmes, essa quebra, de ter um irmãozinho, foi uma oportunidade de enriquecimento da personalidade daquela criança. Uhum. Então, ele fala até dessa imaturidade, desse protesto, sei lá, de alguma coisa que poderia ser visto como negativo, como uma oportunidade de enriquecimento da personalidade daquela criança. Sim, e a questão é essa, né? Quer dizer,
quanto ela tem condições de lidar com isso, como é que o ambiente também lida, porque quando você olha para isso, por exemplo, né, para uma criança que nasce irmãozinha e ela começa a querer tomar uma madeira, ou ela tem, sei lá, qualquer coisa, né, que vai, ela vai numa regressão, né, regride um pouco a dependência, exige coisa e tal, a questão não é simplesmente, você não se... não tratar isso como um problema, ou como uma questão como um problema propriamente dito, como uma doença, não é para se desfazer disso, no sentido de assim, beleza, isso isso não é, faz parte, isso não é adoecimento. Isso não é adoecimento, mas precisa ser cuidado também, para não virar, inclusive, né? Então, a questão é que a diferenciação é que você não cria, você não olha para aquilo como algo assustador, né? Uma das coisas que eu tenho percebido discutindo casos, por exemplo, né, é que uma das sei lá, uma das coisas extremamente importantes que eu acho na clínica é que a gente não se assuste, né? Às vezes, quando você tem menos experiência, você começa a atender, né? Aí aparecem coisas, naturalmente se assusta, óbvio que você se assusta, né? Se a pessoa, sei lá, vem um paciente que diz que está fumando maconha 5 vezes por semana. A questão não é nem naturalizado, tipo, beleza, esse negócio, né? Todo mundo fuma hoje em dia, não tem problema nenhum, nem se assustar, dizer, meu Deus, e agora? Vai tudo por água abaixo, esse cara nunca mais vai conseguir sair, tá. Quer dizer, quando você tem uma teoria que te ajuda a entender e a contextualizar, te ajuda a tentar ver do que se trata, o que está acontecendo, e que isso pode fazer, tem espaços, né, dentro do amadurecimento saudável, né, para lá ou para cá, né, ajuda inclusive a não se assustar. Os pais se assustam às vezes também, né? Por exemplo, exatamente, tem o mesmo, pensa, duas famílias, nascem crianças, os irmãos os mais velhos ficam mal, regridem, não sei o quê. Tem uma família que vai abarcar isso e vai dizer, bom, faz parte, vamos cuidar disso, vamos deixar ele mais próximo, né, fazemos coisas que acolham a dependência, porque eu entendo que ele precisa disso um pouquinho, e o fundamental, eu acredito que se eu oferecer isso, eu não vou estar estimulando ele a ficar dependente, eu vou estar ajudando ele a ficar independente. Então, eu deixo ele ficar dependente e ele pode ficar independente. A outra família fica assustada, diz, agora regrediu, mas o que eu faço? Se eu ficar mimando muito e aí ele regredir e eu estou reforçando um comportamento regressivo, e eu estou reforçando, não, eu preciso dizer para ele que ele é diferente do irmãozinho, que ele é mais forte, que ele é mais não sei o quê, porque muito do que está na base disso é o medo. É o medo de que o processo natural não vingue, ou porque não existe a ideia de um processo natural de que vai vingar, né? Que a minha mãe, eu sempre dou esse exemplo, né? Você vai no parquinho com a criaturinha, se você acredita, né, naquilo que o processo é esse, quer dizer, não importa o quanto a criaturinha está grudada, em algum momento vai estar segura de que mamãe está aqui, ou sei lá o quê, e vai começar a se interessar pelo mundo ao redor. Quer dizer, eu não preciso empurrar do meu colo, vai descer do meu colo, né? A questão é que se eu não tenho uma teoria dentro de mim, mais do que uma teoria, uma concepção do amadurecimento e da natureza humana, enfim, da qual eu acredite, que eu sei, eu acredito, faz sentido para mim, né? De que uma vez que tiver tudo certo, estiver se sentindo pronta, ela vai, e não vai querer ficar no meu colo a vida inteira, por mais que eu dê colo. Pelo contrário, pode ter um efeito contrário, né? Você queria falar? Nessa comparação das duas famílias, na primeira, a gente pode pensar que foi possível a comunicação. Sim. Né? A criança comunicou, minha família pode. Essa experiência de comunicar talvez valha muito mais do que o conteúdo do que estava acontecendo. Certamente. Concluir, aí eu passo. Eu penso que essa possibilidade de comunicar também volta, né, acho que influencia na questão da criação
Sim, Sim, que é uma outra, já liga sim. uma outra coisa, mas eu pensei que também tem uma relação Tem. que colabora. Se eu fui visto, se eu entenderam, eu existo mais. Exato. Porque, deixa eu ver se eu consigo retomar o que você falou e não esquecer o que eu queria dizer. Então, só para o Zoom aqui, pessoal que está fora de São Paulo, a que ela estava falando era isso, né? Quer dizer, nesse exemplo das duas famílias que nascem, então, lá o irmãozinho, a família que entende, de alguma maneira, que isso é uma comunicação e que tudo bem, que daqui a pouco vai, de novo, poder, né, seguir adiante. O que ela estava falando é isso, que a comunicação se manteve e que tem um valor, né? Um valor para a criança, esta comunicação ter existido e o sentimento de ser visto, de ser considerado, quer dizer, é isso, né? Não sei se foi um resumo muito... Mas mais ou menos isso que ela estava colocando. E é isso, quer dizer, o que acontece, por isso que, quer dizer, a experiência, ela é muito mais do que o fato em si, né? Quer dizer, o fato de deixar ficar mais tempo no colo, de empurrar para fora do colo, ele é muito mais complexo do que o fato em si. Aqui, né, na experiência de que não ver isso como uma coisa grave, ou como um problema que precisa ser sanado rápido, ou como algo... Ver isso como algo que faz parte, de alguma maneira, desta maneira, essa experiência maior que a criança está recebendo, essa comunicação maior que a criança está recebendo. Por exemplo, está recebendo a comunicação de que está tudo bem, dizer, você não precisa estar sempre bem, você não se assuste com você mesmo, não se sinta... Isso agora, isso mais adiante, né? A gente pega, né, paciente no consultório, por exemplo, né? Que é isso, a pessoa vive uma coisinha um pouquinho diferente, ela fica muito assustada. Diz, meu Deus, e agora? Né? O que vai ser? Né? Eu lembrei agora de um exemplo, né? De uma... E a família e o ambiente é fundamental nisso, né? Então, eu lembrei de um exemplo de uma pessoa que ela falou assim, que a família era muito complicada e tal, e que os pais bebiam muito, né? E os filhos também. Então, ela começou a beber muito cedo, dentro de casa. Né? Os pais achavam que estava tudo certo, porque aí aprende, né? Dentro de casa. E ela, desde muito cedo, sei lá, 10 anos. E durante um bom tempo, né? Em algum momento, a pessoa diz, não, eu preciso parar, né? Então, mas todo o esforço de poder se dar conta, de poder se controlar, de poder não sei o quê, primeiro que é toda uma vivência de eu tenho que estar cuidando de mim mesmo, eu tenho que estar no estado de alerta. E a experiência e a vivência que essa pessoa teve durante muito tempo é assim, se eu começar a beber qualquer coisa, eu vou virar alcoólatra. Não é só. Se eu ficar mal, eu vou me deprimir nunca mais. Porque a coisa vai, não tem fim no tempo. A menos que ela sinta que ela pode controlar, o que é um problema, né? Porque, na verdade, às vezes ela sente justamente o contrário, ela não pode controlar. Porque a questão é que precisaria de um ambiente que tivesse, primeiro, assumido o controle, né? O poder, né? O cuidado, não é mais o controle, né? O cuidado de não, você não pode, eu não deixo você. Ah, mas eu quero, não deixo. Então, ela não precisa lidar com isso, a criança pequena, né? Mais tarde, ela vai sentindo que ela já consegue lidar com isso, né? E que as coisas são assim, que a vida... Quando o Winnicott fala da história da fé em, né? A criança saudável lá para cima, tem isso da fé em, que alguma coisa vai dar certo. Não é um otimismo do tipo, acho que tudo vai dar certo. Mas é um sentimento de que, bom, acho que eu consigo enfrentar, eu consigo... um sentimento que me faz sair de casa, não, vou dar aula, acho que vai ser legal, acho que vou conseguir. Né? Não tenho o sentimento, será? Não, sei lá, podem acontecer coisas, pode aparecer uma barata, eventualmente eu vou ser obrigada a gritar e sair correndo, mas depois eu me recupero, acho que vai dar tudo certo, acho que não vai ser aniquilador, não vai ser terrorífico, né? É diferente se eu não tenho a sensação de que com isto eu posso lidar, né? E com isto pode ser a vida, né? Então, seguindo um pouco, né? Então, a questão toda que eu estava falando, né? Quer dizer, tem
o amadurecimento, né, é temporal, tem variações, não é rígido, não é tudo em linha reta, não é tudo maravilhoso, tudo isso acontece e vai, o amadurecimento vai, né? A tendência a amadurecer, ela está operando, mas nada disso acontece automaticamente, né? Não é como se você comer direitinho, né? Se você se alimentar, fizer tudo, né, direitinho, e você tiver geneticamente lá uma predisposição para crescer até 1,70 m, você vai crescer até 1,70 m, né? Se tudo correr bem, você vai crescer até 1,70 m. Não se trata disso, né? Quer dizer, não basta só alimentar a criaturinha. Quer dizer, a questão toda é que o amadurecimento existe o potencial herdado, existe uma tendência nesta direção, mas não acontece sozinho, né? Precisa, né, a dependência inicial. Existe certamente um fator de crescimento inerente, né? Seja físico, seja como global, né? Mas a dependência inicial em um ambiente adaptado às necessidades é tão grande que esse fator de crescimento fica encoberto. Claro que essa dependência ela é variável, né? Ela não é sempre igual. Nesse período da vida que nós estamos cuidando agora, né, a dependência absoluta e, né, a dependência relativa até o eu sou, ela é muito fundamental, muito, não é pouco, né? A dependência, né? E depois tem algo que começa a ficar, quer dizer, quando você pega... É curioso, né? Você pega a adolescência, quer dizer, o ambiente não é tão importante quanto com um bebê. Ele é bem importante. Ele é bem importante, né? Talvez a gente possa dizer que, bom, se o ambiente falhar na adolescência, é isso, o ambiente é muito importante, né? Os resultados é que são diferentes, né? E que é disso que a gente vai tratar. Então, nós estamos tratando de um período onde o resultado da falha é a impossibilidade ou a precariedade, né, da constituição de si mesmo, né? Então, na linha da aniquilação, né? Mais adiante, o resultado vai ser outro, né? Vai ser um outro tipo de questão, não vai ser como uma aniquilação, como uma impossibilidade. A questão da vida do indivíduo não vai ser chegar a ser ele mesmo, o que já é uma grande coisa, né? Porque o fato é que você tem muitas pessoas cuja questão é poder ser ele mesmo, poder chegar a si, poder chegar a existir, né? A ter o sentimento de existir. Existir, ele existe. No desenvolvimento corporal, né, diz o Winnicott, o fator de crescimento é mais claro. No desenvolvimento da psique, por contraste, há a possibilidade de fracasso a cada momento. E, na verdade, é impossível que exista um crescimento sem distorções devidas a algum grau de fracasso na adaptação ambiental. De novo, o que ele está dizendo, assim, que tipo de distorções? Você vai, né, existe a possibilidade de abarcar isso, né, dentro do contexto da personalidade como um todo. Né? A pessoa tem lá mais dificuldade com isso, tem mais dificuldade, é mais tímido, ou ela tem mais isso, não sei o quê, ou eu não consigo fazer, né? Enfim, lidar com tal tipo de questão. Mas, enfim, né? Até porque não existe, né? Não existe o amadurecimento perfeito. Né? O desenvolvimento psicossomático é uma aquisição gradual e tem seu próprio ritmo, né? Que é aquilo que eu estava falando, que eu acho que ele é fundamental, né? Maturidade é saúde, saúde é maturidade, né? Todo processo tem que ser levado a cabo. Qualquer salto ou falha no processo é uma distorção. E um pulo aqui, um atraso ali, deixa uma cicatriz. O que nós estamos falando, né? É exatamente isso. Quer dizer, a questão é quando que... Como o amadurecimento e a saúde é relativa, né, ao processo de amadurecimento, e em cada etapa do amadurecimento tem coisas diferentes em jogo, tarefas diferentes, aquisições diferentes, como vocês quiserem chamar, né? Então, as questões relativas à constituição no si mesmo integrado são diferentes das questões relativas, por exemplo,
ao uso do objeto, né, a possibilidade de estabelecer uma separação mais clara, né, entre a realidade compartilhada e a realidade interna, né, o mundo pessoal e a realidade compartilhada. O que está em jogo ali é de uma natureza diferente daquela do iníciozinho, como é diferente da questão, por exemplo, do concernimento, né? Quer dizer, a possibilidade de poder integrar a instintualidade, né? De poder ser agressivo, de poder ocupar um lugar, né? Se tem falhas aqui, tem consequências diferentes das que tem aqui, né? E é disso que a gente vai estudando, né? Mas a questão é que você sempre entende como distorções do amadurecimento, né? A saúde, então, a ideia da maturidade relativa, né? Quer dizer, a saúde como uma aquisição não está dado, não é garantido. E uma vez que é conseguido, também não é garantido para todo sempre. Pode perder um pouquinho, né? Então, existem, né? Em função de experiências, por exemplo. Experiências, às vezes, né? Em função, sim, né? Claro que quanto mais consistência tem, né, as aquisições, né, e é curioso que, por exemplo, pode perder, mas ao mesmo tempo tem um certo jogo, né? Oi? A pensando, ó. Elaborando, moça. Então, por exemplo, né, quer dizer, a história de uma alojamento da psique no corpo, né? De alguma maneira, isso está ligado com outras coisas e tal, né? O sentimento, por exemplo, a vivência da integração, né? Quer dizer, o poder se desintegrar um pouco, né? Ou soltar, né? O estar sempre integrado, por exemplo, né? Para se sentir vivo e dentro do corpo, é uma aquisição da saúde, né? Quer dizer, o curioso é isso, né? Quer dizer, quando eu falei que podia perder, eu estava falando de um problema, né? De perder. Mas eu estou falando agora de um outro aspecto, né? Que a possibilidade de uma vez que você adquiriu uma certa, você cumpriu lá uma certa tarefa, você adquiriu uma certa capacidade, né? Isso pode ser afrouxado, em certo sentido. Você pode flertar. O que eu quero dizer, por exemplo, é que o indivíduo saudável e que ele está mais integrado numa unidade, ele pode flertar mais com a desintegração, com a confusão, com a loucura, no certo sentido, do que aquele que não, que está muito próximo, porque ele se perde, né? Então, também faz parte da saúde a não rigidez, né? Eu vou falar mais isso um pouquinho mais adiante. Eu vou voltar. Então, e toda a questão, né? A gente sempre vai pensando na progressão da dependência absoluta para a independência relativa, né? O Winnicott vai dizer isso: saúde psíquica é estabelecida pela mãe enquanto ela está preocupada com o cuidado do bebê, né? O cuidado contínuo, o cuidado pessoal. Na verdade, estamos enfatizando a ideia do ambiente, né? Que a saúde ela não vem sozinha, né? Ela não brota. Não a saúde, o amadurecimento saudável e saúde nesse sentido que a gente está tratando, né? Então, é uma aquisição maturacional a saúde do indivíduo. Ela não é física unicamente, ela não é mental, até que é a história, né, da saúde mental, de não fazer sentido algum, né? O Winnicott vai dizer lá na natureza humana, não há sentido na expressão saúde mental, valendo mesmo, obviamente, para a expressão doença mental, né? Uma vez que não há, de fato, nenhum vínculo entre os conceitos de saúde e de intelecto. Na saúde, a mãe funciona nos limites, desculpa, a mente. Na saúde, a mente funciona nos limites do tecido cerebral, porque o desenvolvimento emocional do indivíduo é satisfatório. Ou seja, vocês, quando vocês estudaram lá, acho que vocês estudaram, né? Quando vocês estudaram a mente como uma função, né, do psiquessoma, não sei se é nesse momento, ou quando vocês
Quando vocês estudaram, por exemplo, a desadaptação. Então, vocês estudaram isso, né? Isso foi, então, tem a parte, né? Quer dizer, a desilusão, né? A mãe começa a desiludir, né? Então, não sei se vocês chegaram a discutir isso, mas, por exemplo, talvez não porque é na saúde, mas, enfim, essas coisas vão se atravessando. Exato, para lidar com isso. Mas a questão é, se a mãe se desadapta muito rápido, tendo como perspectiva este bebê específico, né? Quer dizer, e o bebê, ele é um bebê que ele tem um tecido cerebral, né? Que ele, sei lá, você vai fazer um QI, ele tem esta possibilidade de usar a mente para isso, né? Você faz um hiperdesenvolvimento mental, né? Então, de maneira que você explora a mente, né? Ou seja, nesse caso, um bebê inteligente, num certo sentido, está lascado. Se ele fosse um pouquinho menos inteligente, talvez a mãe percebesse, né? Estou exagerando um pouco, mas ele cobre, ele mais do que ele poderia, né? Não é que ele consegue integrar, não é que ele consegue elaborar, ele simplesmente faz um esforço, né? Isso quer dizer, eu estou dizendo com isso, que pode ser uma exploração, no certo sentido, ou que uma capacidade mental, ela pode ser prejudicial, não, mas ela pode, de alguma maneira, encobrir uma falha de amadurecimento. O inverso também é verdadeiro. Quer dizer, uma criança, por exemplo, que a mãe não deixa, né, ela não se desadapta, ela não sei o quê, ela também pode prejudicar o uso, né, da função mental, né? Eu lembro de paciente, por exemplo, que era isso, né? Pelas tantas começava a ficar com dúvida e a mãe queria, né, uma adolescente. A mãe desconfiava que ela tinha uma limitação, a menina não tinha, ela não tinha, pensando no tecido cerebral, na capacidade intelectual, né? O que acontece é que assim, ela não tem oportunidade, porque a mãe era completamente grudada nela, nunca conseguiu desgrudar, né? Então, ela não tinha oportunidade de poder experimentar várias coisas, inclusive a sua capacidade de desenvolver isso, né? O que eu quero dizer com isso, né, é isso, a psique pode adoecer a despeito de não haver, isso é uma citação da Elsa, né, nenhum problema cerebral. E ela adoece se a insegurança mental não lhe permite estar entregue à sua tarefa da elaboração imaginativa. Então, a questão, a gente pode pensar na mesma questão de outra maneira. Quer dizer, se a gente tem um adoecimento físico, tem uma questão, a criança fica doente, ou o adulto fica doente. Você tem lá, você tem câncer, né? Necessariamente, isso implica num problema, ou num distúrbio, ou numa questão do amadurecimento? Não necessariamente, né? Tinha uma coisa que... eu trabalhei muitos anos no hospital, né? No hospital, no HC, no Instituto de Ortopedia. E eu trabalhava com paciente amputado, paciente com lesão medular, não sei o quê. E uma coisa muito comum, que é muito comum na psicologia hospitalar, na verdade, né? É a ideia de traçar perfil, né? Então, tem o paciente amputado, o paciente renal, o paciente de câncer, papapá. É uma loucura isso do ponto de vista do amadurecimento, né? Não faz sentido, simplesmente. Claro que você pode dizer as questões que uma pessoa que tem esta patologia, que se defronta com estas questões, né? Uma pessoa que perdeu uma parte do corpo, ela entra em contato com questões que quem não perdeu não entrou. Né? Não desta maneira, ela entra em contato com essas questões e tem que dar conta disso, né? Agora, dizer que isso é um perfil, quer dizer, que os pacientes amputados se defendem assim, se comportam assim e tal. Claro que se você fizer uma estatística, atende muito, você começa a ter repetições. Né? O cara que diz, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai ficar não sei o que, nem entra em contato, né? Agora, isso é provocado pela questão física, seja ela, né, dessa natureza, né, de perder uma parte do corpo, ou seja, uma doença como um câncer, ou seja, qualquer outra coisa, né? Isso é provocado por ela, ou
existe, ou dentro do contexto do amadurecimento global, das condições de maturidade que este indivíduo tinha quando foi acometido por isso ou por aquilo, né? Das condições de ambiente de sustentação para isso ou por aquilo, é isso que vai fazer com que a pessoa lide de uma determinada maneira, né, com aquilo que ela está vivendo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a doença física em si, o fato de ter uma doença física, não necessariamente implica numa consequência direta psíquica. Né? O que acontece é que existe uma integração e uma coisa está relacionada à outra. Né? Então, que condições que cada né, cada pessoa tem de abarcar determinado tipo de experiência? Vai depender do quê? Da experiência? Não, não é da experiência, não está fora. Vai depender do amadurecimento e de como ela, da maturidade que ela tem. Né? E o que eu digo de maturidade não tem nenhuma conotação de valor, ou seja, a pessoa é mais madura, ela consegue, a pessoa é muito imatura, ela não consegue, não tem esse juízo de valor como imaturidade, como algo, como a gente usa no sentido comum do termo, né? Essa pessoa, ela é muito imatura, ela ainda não tem, ela não se, né? É irresponsável, imatura, não sei o quê. Não é nesse sentido, estou falando de imaturidade nesse sentido, de interrupção do amadurecimento, de não aquisição de etapas importantes por questões inclusive ambientais, e da relação toda, de falta de sustentação. Então, só seguindo, eu acho que tem algumas outras situações, depois vocês veem. Né? Eu acho que a ideia da maturidade relativa, acho que a gente já falou bastante, acho que a gente pode pular algumas situações. Então, vamos lá. O sentido positivo, né, do conceito de saúde. A ideia é que não é essa história de... É uma derivação da ideia de que não é sintomatológico, né, o adoecimento, não é uma questão de sintoma. Ou seja, a saúde também não é uma questão de falta de sintoma, de falta de doença propriamente dita, ele tem um sentido positivo, né? Então, o Winnicott fala isso na Natureza Humana, né? Para o médico é bem mais fácil e também mais comum escrever sobre a doença. Através do estudo da doença chega ao conhecimento de muitas coisas importantes a respeito da saúde. Você está doente, você sentir isso, você não sentir isso, você não está doente, portanto, está saudável. Mas a noção médica de que a saúde é uma relativa ausência de doença não é suficientemente boa. A palavra saúde possui seu próprio significado positivo. Né? Então, ou seja, a ausência de doenças é apenas um ponto de partida, né? Mas precisa de muito mais do que isso para a gente considerar o amadurecimento saudável. Né? Então, o que tem, né? Quer dizer, volta aqui o negócio da pouca rigidez que eu estava falando, você falou que não tinha entendido. Né? Então, a ideia, né, é que precisa de muitas coisas, um conjunto de coisas e que tem a ver com aquilo que eu estava falando, né? Que são todas as aquisições do amadurecimento, claro que relativas a cada etapa, da qual, né? A idade com a qual cada pessoa está, né? Para pensar como um indivíduo saudável em termos de amadurecimento, não separadamente físico, ou sei lá o quê. Então, é diferente da ausência de sintomas, inclui muitas coisas. Por exemplo, o sentimento de realidade do si mesmo. Né? Que isso tem a ver, por exemplo, na verdade, eu citei algumas coisas, mas assim, pensem no amadurecimento. O que acontece na dependência absoluta? Uma das coisas é a constituição do si mesmo e, portanto, o sentimento de realidade do si mesmo. Né? Poderia ter colocado aqui uma outra coisa, que é o sentimento de que não ameaça, o sentimento de que não há uma ameaça de aniquilação pessoal, né? Isso é uma outra coisa, né? Se a gente pega lá, por exemplo, quando a gente vai estudar, né, nesse semestre, por exemplo, esquizoidia, ou se vocês querem, por exemplo, o falso si mesmo, ao contrário, o sentimento
de ser uma farsa, ou vocês vão entender melhor do que se trata no contexto do falso mesmo, mas é lá adiante, tem a ver com falhas aqui, né? Então, e não, né? Então tem a ver com uma ausência quer dizer, não dá para considerar como um indivíduo saudável do ponto de vista do amadurecimento. O sentimento de realidade de si mesmo, ou o sentimento, né, de não estar sob ameaça de aniquilação, por exemplo, que eu estava falando, né? Um pouco mais adiante, né, a coisa da pouca rigidez nas defesas, né? Isso já falava Freud, né? É uma questão lá das defesas. O problema das psiconeuroses também tem a ver com a rigidez das defesas, né? Mas, enfim, essa é uma outra história, porque nós estamos em outro contexto. Mas o fato é que aquele exemplo, que a história da pouca rigidez das defesas, é aquilo que eu estava falando, aquele exemplo que eu dei de que quando o indivíduo está mais integrado nele mesmo, ele pode flertar mais com a desintegração. Né? Então, ele não precisa, até porque ele não está se defendido, ele está integrado. Então, uma vez que é necessário que se estruturem defesas, né, contra qualquer coisa que seja, e eu digo qualquer coisa porque vai depender do momento do amadurecimento. Né? Então, contra a aniquilação, se for no início do amadurecimento, ou contra, sei lá, pensando ao longo, né? Uma vez que é necessário, né, que se estruturem defesas, né, a rigidez dessas defesas, ela também vai dando um pouco a noção, né, da falta de saúde ou da falta de questões do amadurecimento na linha da patologia. Né? Um exemplo de rigidez da defesa? Eu não sei se me ocorre agora. Eu vou pensando aqui, já penso alguma coisa, assim, algum exemplo clínico, algum exemplo de alguém. Mas eu sou muito intelectualizada. E no aparelho sociais pode ser uma defesa? Pode. Pode. Tipo pode. mental. Pode ser defensivo, pode. O sentido positivo de saúde, né? Então, a capacidade para o relacionamento interpessoal, né? Aquilo que eu estava falando, né? De identificações cruzadas, ou seja, de poder se pôr no lugar do outro, né? Vocês acham que isso é dado, né? Quer dizer, basta crescer, depois que cresce, né? Não é dado, né? Quer dizer, isso pode ser uma tarefa absolutamente impossível para algumas pessoas, né? Enfim, estava pensando que é isso, né? Que às vezes isso também tem a ver com uma certa rigidez, porque pode ser defensivo a história de se fechar dentro da sua realidade, né? Porque qualquer abertura para o outro pode ser sinônimo de invasão ou de aniquilamento, de aniquilação. Então, precisa ficar muito fechadinho, né? Então, a capacidade para o relacionamento interpessoal é uma conquista da saúde, né? É um sentido positivo da saúde, né? A história que a definição mais pontual, e eu acho ela pode ser destrinchada em 2 anos, que é o que a gente faz normalmente, né? Mas assim, a frase que eu adoro do Winnicott, que eu acho que ela é muito ilustrativa, é isso: saúde ou amadurecimento saudável é a possibilidade, né, ele fala mais alguma coisa, de se identificar com o ambiente sem perder demasiadamente do impulso pessoal, né? Quer dizer, não que ou quando ele fala, essa eu sempre falo porque eu gosto muito, mas já é no sentido do adoecimento, né? Quando ele fala dos esquizoides e do falso mesmo, né? Ele fala que são os 2 grupos de pessoas que sofrem, né? Por questões diferentes, né? Quer dizer, ou um deles, que ele chama, isso está no Brincar em Realidade, ele fala os extrovertidos, e ele fala os extrovertidos, ele fala, eu estou usando o termo de Jung, né? Ele fala que está usando o termo Jung, mas para falar do falso mesmo, eles sofrem porque eles perderam o contato com o sonho, né? No fundo, é a questão do estar completamente colado
fora como alguém que existe para corresponder àquilo que se espera dele. E só isso é que faz, né, que é a única maneira de viver. Então, tanto os extrovertidos que perderam o contato com a realidade pessoal, com o sonho, quanto os esquizoides, né, que perderam a possibilidade, que não encontram a possibilidade de se enriquecer com as trocas com o mundo, né? Quer dizer, porque qualquer realidade externa, né, qualquer contato, eu estou exagerando, né, mas ele está o tempo todo se defendendo, né, de não se perder, né, de não ser invadido. Então ele não pode simplesmente estar relaxado. É como quem entra numa festa e não pode relaxar e aproveitar a festa, porque está o tempo todo em estado de alerta. Se alguém vai sacanear, se alguém vai obrigar a fazer alguma coisa que não quer, ou se vai ser assaltado, ou se vai ser violentado, ou se vai não sei o quê, o estado de alerta. Quer dizer, se está sempre... E, no certo sentido, não dá para aproveitar. Não dá para aproveitar a vida se a questão principal é poder se manter defendido para não ser invadido. Então, não tem como aproveitar. Você está sempre em estado de alerta, né? Quando vocês estudarem, quando a gente for falar do esquizoidia, acho que a Danite que vai falar, acho que é mais adiante, mas vocês vão ver que é um pouco isso. Quer dizer, toda a questão principal é chegar, mais do que isso, né? A primeira é chegar a existir, né? Se o chegar a existir é uma questão que não foi alcançada, né? A vida inteira é parte disso. Se isso não está garantido, não dá para ir para o passo além, né? Assim, todos os passos que são dados além são permeados pela necessidade de ainda chegar a existir, né? O sentido de responsabilidade pessoal é um sentido, né, que você falou da responsabilidade pessoal, eu estava falando, né, algumas coisas no início da aula, mas é uma conquista da saúde, né? Quer dizer, de você, que tem a ver com o concernimento, né? A riqueza da personalidade, né? Quer dizer, não basta, o adoecimento, né? A patologia maturacional, né? Muitas vezes o que acontece é uma perda da riqueza da personalidade. Não dá para ter mais experiências, não dá para integrar as experiências, não tem como, não tem maturidade para isso, tá? Parou antes, né? De maneira que perde da riqueza da personalidade. Isso é conquista da saúde. Se não tiver isso, tem algo que está faltando, no certo sentido, né? Enfim, as conquistas próprias de cada etapa do amadurecimento, né? Tem várias citações, né? Eu vou escolher algumas, porque a gente, enfim, vou escolher algumas, tem 5, eu acho que não vou falar de todas, de qualquer maneira vão estar aí, né? Essas aqui são boas, né? Ele fala o seguinte: se fica claro, tudo começa em casa. Acho que é o conceito de indivíduo saudável. Se fica claro que não nos satisfazemos com a ideia de saúde como uma simples ausência da doença psiconeurótica, e aqui ele está pegando especificamente na comparação com Freud, quer dizer, ele fala assim, bom, está claro, já estamos partindo desse princípio que não se trata de não tem doença psiconeurótica, tem saúde. Não se trata disso. E eu estou falando de sentido mais amplo, inclusive, né? Não tem doença psiconeurótica ou não tem outro tipo de patologia, então quer dizer que tem saúde. Não é o suficiente, porque nós estamos pensando no sentido positivo da saúde. Tem algo que depende de alcançar isso para a gente entender que o amadurecimento, que existe um amadurecimento saudável e que não precisa necessariamente de um auxílio, né, ou de um cuidado. Podemos dizer, se fica claro que isso não é o suficiente, né, podemos dizer que, em tal contexto, a saúde não é fácil. Não é mesmo, né? Saúde é amadurecimento. A vida de um indivíduo saudável é caracterizada por medos, sentimentos conflitivos, dúvidas, frustrações, tanto quanto por características positivas. E que isso que eu insisto, que na história, talvez seja aqui que tem a citação que ele fala da criança de 4 anos, não sei o quê, faz parte da vida, faz parte do amadurecimento, né? Isso não é um problema, né? O principal é que o homem ou a mulher sintam que estão vivendo sua própria vida.
e assumindo responsabilidade pela ação ou pela inatividade, e sejam capazes de assumir os aplausos pelo sucesso ou as censuras pelas falhas. É muito isso, mas não é pouco. Se vocês pensarem na teoria do amadurecimento, conseguir tudo isso é muita coisa, né? Porque é ter um sentido de si mesmo, é poder se responsabilizar e entender, né, de alguma maneira, ou entrar em contato, né, consigo, com o outro, com o relacionamento com o outro, né? O sentimento de que isso, de poder se sentir inteiro, né, e se sentir vivendo a sua própria vida, né? Aqui, esse é da família de desenvolvimento individual, né? Ele fala da história da maturidade relativa, quer dizer, uma criança de 3 anos é saudável se ela tiver maturidade de 3 anos, né? E isso serve para qualquer etapa, né? Mas o que eu queria, eu gosto dessa citação, que eu acho importante, que ele fala no final, né? O adulto maduro tem ao seu dispor todos os estados passados de imaturidade e pode fazer uso deles por necessidade, por diversão, nas experiências secretas de autoerotismo ou nos sonhos, né? Quer dizer, não é uma questão que essa possibilidade de ir e voltar, que essa possibilidade, né, de ao mesmo tempo de se sentir muito integrado em si mesmo e, ao mesmo tempo, poder, em algum momento, se surpreender, ou poder duvidar, ou poder não ter tanta certeza assim, sem que isso o arraste para uma angústia enorme, para um sofrimento gigante, né? Bom, esse estado aí. Estou falando que é difícil? Estou falando. Então, isso vai na mesma... isso é uma outra coisa que eu acho que ele fala, falando ainda do sentido positivo, né? Ele fala, de novo, né? A gente não está preocupado com a saúde, ele fala, ele explica, né? Estamos preocupados com a riqueza da felicidade que se desenvolve na saúde, né? O que é que a gente entende por saúde, né? A riqueza, na doença psiquiátrica, no distúrbio, na patologia maturacional, não se desenvolve a mesma riqueza, né? E aí ele fala, olhemos para os cortiços e para a pobreza, não somente com horror, mas também atentando para a possibilidade de que para um bebê ou uma criança, um cortiço pode ser mais seguro e melhor como ambiente facilitador do que uma família com casa bonita onde não existam as perseguições comuns. Tem um rodapé lá que ele explica, que ele está falando das perseguições comuns, são todos os problemas que você pode imaginar de um cortiço, seja superpopulação, ou não tem sei lá o quê, a pobreza, ou sei lá o quê. É muito importante isso que ele fala, né? Inclusive, é muito atual, né? No sentido de, quando a gente fala do ambiente, claro que as necessidades básicas garantidas são fundamentais, mas uma discussão, eu estava lendo isso, eu estava lembrando, quer dizer, que uma discussão atual, quem trabalha com isso, né, tem questionado muito, por exemplo, a questão da adoção, né, quando a criança muitas vezes vai para a adoção por pobreza, né, porque a família não tem condições, e isso é entendido como não tem condições de dar sustentação, ele precisa tirar da família, porque a família é muito pobre. Quer dizer, a questão não é a pobreza financeira. Claro que existem condições que têm que ser consideradas, mas o que ele traz, né, nessa frase, né, ou nessa ideia, é que é mais complexo, né, quando a gente fala de sustentação ambiental e de ambiente adequado, a gente não está falando, né, de condições materiais, né? E que uma coisa não garante a outra, né? Quer dizer, por isso que a questão a gente não tem regras, né? No sentido, não tem manual, né? Uma criança que vive numa família assim, então a gente sabe que vai dar problema por causa disso? Não sabe, depende do que nós estamos falando, né? Eu digo assim, em condições gerais, né? Quer dizer, claro que você entra profundamente, você entra numa compreensão mais profunda de toda a dinâmica e das relações efetivas, aí sim você tem como saber o que pode acontecer, isso sim, né? Enfim, isso vai são citações que têm a ver com aquilo que eu estava falando do sentido positivo da saúde, né?
essa é a última que eu separei sobre esse assunto, e é isso, né? A saúde, isso não tem na psicanálise, eu acho que isso é uma contribuição winnicottiana super importante, né? A saúde inclui a ideia de uma vida excitante e da magia da intimidade. Ele vai trazendo coisas que parecem dadas praticamente, não são. Quer dizer, a intimidade, a riqueza da personalidade, o sentimento de pertencimento, o sentimento de fazer parte do mundo, o sentimento de existir, tudo isso são conquistas do amadurecimento, né? E a saúde tem a ver com isso, né? Todas essas coisas andam juntas e combinam-se na sensação de se sentir real, de ser e haver experiências realimentando a realidade psíquica interna, enriquecendo-a e dando-lhe direção. Porque aí, né, quando vocês estudaram lá o início da teoria do amadurecimento, é isso, né? Quer dizer, vai um crescente de complexidade, né? Que é essa história da riqueza da personalidade, né? Cada vez mais vai ser possível, na medida que a integração vai acontecendo, né? Vai ser possível abarcar novas experiências, integrá-las e vivê-las especificamente como experiências, não como, né, como algo externo, né? A consequência é que o mundo interno da pessoa saudável relaciona-se com o mundo externo e, mesmo assim, é dotado de uma vivacidade própria. Diga. Você me dá a impressão que isso é uma coisa muito perfeita. Perfeita? É muito complexa. Assim, a saúde winnicottiana como algo assim perfeito, um sentimento de beleza. Não é, Tânia, não é. Ela está falando, né, do sentimento que dá impressão, que pode dar impressão, né, de que a saúde winnicottiana é algo como uma perfeição, quer dizer, sentimento oceânico, a pessoa se sente muito bem, ou a pessoa sente, né, de continuidade e de interesse. Pelo contrário, quer dizer, todas as coisas, a saúde, o fato de se sentir real, né, é uma base da saúde. Isso não, né, e o tempo todo o que o Winnicott vai falar é isso, quer dizer, que é isso que eu estou falando, né? Que não é uma linha reta, não é estanque, não é perfeito, tem espaço justamente na saúde, que eu estava falando, né, no começo da aula, né? Que tem espaço para na saúde, para sintoma, para angústia, para medo, para regredir, para querer ficar no colo, tomar uma madeira quando nasce o irmão. Tudo isso faz parte, tem espaço dentro do conceito de saúde, porque tudo isso é elaboração em percurso, né? Agora, o que eu estou falando, quando eu falo aqui a história, né, desse sentido positivo da saúde, não é perfeição, né? Isso é a conquista do amadurecimento, né? De que a riqueza da personalidade está longe de ser perfeição. Aliás, ela só pode existir se tem muitas reviravoltas no começo, no percurso, né? Senão não tem riqueza da personalidade, né? Se está agarrado numa coisa e não pode ir para lá e para cá, não tem riqueza, não tem experiência possível, né? Então, não é... Está longe de ser... Ai, no sentido contrário. Está longe de ser perfeito, né? A questão só é que são coisas que, se você pega as tarefas de cada etapa do amadurecimento, né? A saúde quer dizer poder alcançar cada uma dessas tarefas da etapa do amadurecimento. Tarefas, eu não gosto de chamar de tarefas, mas, enfim, cada uma dessas conquistas do amadurecimento, né? Bom, ambiente, né? Quer dizer, desde o começo estamos falando que a ideia de saúde inclui o ambiente, né? E a ideia do ambiente, que eu acho fundamental, bom, é isso, não depende só de ter herdada, não depende só do potencial, né, da tendência à integração. Depende, é um entrelaçamento complexo com o ambiente facilitador. Né? A questão é que é complexo mesmo, porque é variável. Né? O que é adaptação ativa? Lá, quer dizer, a adaptação ativa é ser complementar o gesto do bebê, permitir
a ilusão de onipotência, porque você está lá exatamente no momento, que se faz o gesto, não sei o quê, e depois é desadaptar, é ter uma adaptação absoluta e depois começar a desadaptar. Quando a gente vai a terceira aula, que é os sentidos do trauma, é isso. Um dos sentidos do trauma é a não desadaptação, né? Então, tem a coisa, né? Quer dizer, a adaptação ativa, ela é variável. O ambiente não é a sustentação necessária para as conquistas, é muito variável. E a questão é essa, né? Não é sempre igual. Ah, é sempre cola, é sempre... Não, não é. Né? Às vezes precisa de outra coisa, né? Às vezes precisa sobreviver, às vezes precisa delimitar território, às vezes precisa se manter firme, às vezes precisa, enfim, vai variando. O Winnicott fala muito da história dos que tiveram e dos que não tiveram, né? Quer dizer, os que tiveram um bom começo, ele fala nesse sentido, mas os que tiveram sustentação, os que tiveram facilitação ambiental, aqueles que não tiveram. Quanto mais no início, mais diferença isso faz, né? Agora, o que eu queria falar, particularmente da relação do ambiente, né, a coisa da ampliação do ambiente. Né? Que eu estava falando um pouco, a facilitação, quando a gente pensa, por exemplo, em escola, também é um ambiente que precisa ser facilitador para a aprendizagem. Né? Então, quando a gente fala, não é a questão do o bebê precisa do ambiente, todo mundo precisa do ambiente o tempo todo, ele pode ser mais ou menos facilitador. A aprendizagem pode se dar de uma maneira ou de outra, dependendo do quanto o ambiente facilita isso. Né? O ambiente, no caso, é a escola. Né? Mais adiante, né, a sociedade de uma maneira geral, grupos de pertencimento ou empresas, né, ou trabalhos, né, universidade, né, os ambientes, eles e é interessante, porque o Winnicott fala da história dos círculos, né, o círculo vai aumentando, mas de alguma maneira, algumas necessidades você volta a precisar, né? Não é que volta a precisar, mas, por exemplo, a necessidade de, pensando na história da aprendizagem, né? Quer dizer, se você impõe, de alguma maneira, se atropela a criança, né? E não respeita o ritmo dela, você não vai facilitar a aprendizagem, você vai dificultar a aprendizagem. Né? E isso lembra muito a história do ritmo da criança do início da vida. Né? Não dá para atropelar. É que atropelar no início da vida é uma coisa, pode ser feito de uma determinada... Um determinado tipo de relação pode ser atropelar no início da vida. Lógico que quando a criança está no início da vida escolar, atropelá-la é outra coisa. E quando está lá no ensino médio, é outra coisa. Mas, de qualquer maneira, o ambiente está ali. Né? Então, essa história é muito interessante, é muito bonita a história do Winnicott, dos círculos que vão se ampliando, porque isso ajuda a gente a pensar em prevenção também. Né? Bom, aqui fala, essa é a citação que fala exatamente disso que eu estou falando, né? E ele fala, né, os psicanalistas existiram tanto no mundo, né, no mundo intrapsíquico, né, e lá pelas tantas tem que se haver com o fato de incluir o ambiente, de que não é em tudo é intrapsíquico, nem tudo é o ambiente também. Acho que, né, a questão é a inter-relação dessa coisa cada vez mais, né, quando vai caminhando o amadurecimento. E a questão é que a facilitação permite que o indivíduo alcance, isso é interessante também, o que ele fala, do outro lado da linha em que a provisão ambiental não é satisfatória, o indivíduo, em alguma medida, ou talvez em grande medida, não é capaz de alcançar plenitude em relação ao seu potencial. O tempo todo ele está falando disso. Né? A questão é o potencial entrelaçado com a facilitação. Né? Diga. Essa aqui foi a ideia, né, da psicanálise, do desenvolvimento intrapsíquico. E isso como sendo uma força, né, para as suas relações na vida. Né?
Porque assim, o input, ele vai falar essa força, no caso, seria a relação mãe e bebê. No primeiro momento, mãe e bebê, depois vai ampliando. Que é a força das outras, né? Então, mas a questão é que não há discussão de que existe a realidade intrapsíquica. Existe. Em nenhum momento isso está em questão. Né? A questão é que, além disso, existem outras coisas. Né? Por exemplo, quando ele fala, eu gosto desse exemplo, né? Quando ele fala, a criança está lá às voltas com ideias sobre como ele gostaria de matar o pai para ficar com a mãe, ou qualquer coisa dessa natureza. Né? E aí ele fala, é uma sorte quando, né, ele acorda de manhã e o pai está no café da manhã, está lá, vivo, inteiro, né, sorridente e próximo. Né? Isso é um pequeno exemplo, quer dizer, não vou entrar nisso, porque não cabe agora, mas é um pequeno exemplo. Quer dizer, enquanto tem uma elaboração intrapsíquica que está acontecendo, existe algo que pode ser facilitado. Um pouco melhor do que esse exemplo é, por exemplo, a questão ainda pensando na questão edípica, né, se você quer pensar na história, né, intrapsíquica, a questão do menino, por exemplo, né, o menino vai, senta no colo do pai, está todo amoroso com o pai começa a ficar incomodado, porque ele fica com medo, do menino estar muito melado com ele, daí o menino vira homossexual, e ele tem, não sei o que lá, com a sexualidade dele, então ele não consegue ajudar o menino a elaborar todas as questões que vão para cá sobre a sexualidade dele, a homossexualidade, a heterossexualidade, ou o menino diz que quer sair sozinho com a mãe, o pai fica ofendido, porque acha que então você não gosta de mim, aí ele traz uma questão, ele fica magoado, e aí o menino não tem ajuda para lidar com algumas coisas. É desse nível, por exemplo, né? É sutil. Né? Agora, isso quer dizer que o menino não vai nunca conseguir elaborar? Não, quer dizer que vai ser muito mais difícil e que pode complicar. Né? E que pode complicar. Mas a questão é que o que ele está vivendo, por exemplo, nas questões edípicas, é muitas vezes intrapsíquico, mas também depende muito da família na qual ele está. Né? E do quanto a família consegue absorver isso, e do quanto a família consegue, da mesma maneira que a história que eu estava dando o exemplo do irmão que nasceu e não sei o quê, do quanto a família consegue olhar para isso e compreender numa determinada chave, numa determinada maneira, que ajude a elaboração daquilo que a criança está vivendo. Né? Então, não depende só do ambiente, mas está entrelaçado com o ambiente. Né? E o ambiente não precisa acertar sempre. Né? Na elaboração do gentil, também está acontecendo muito assim, né? Sim. A maneira como ele vai dar a cara dele para aquilo que está vivendo no corpo, que ele está sentindo, é intrapsíquico, mas está relacionado com o que acontece com o gente também. Também, bem no início da elaboração imaginativa, nem é intrapsíquico, né? Mas é isso, é experiencial, é uma experiência de corporificação, né? Isso. Mas que tem a ver com isso. Tem a ver. Né? Então, assim, na verdade, isso aqui é um resumo, porque eu tenho falado disso o tempo todo, né? Quanto tempo a gente tem? 10 minutos. É isso, né? A história da distúrbio maturacional, né? Ou patologia maturacional, é do amadurecimento. Então, envolve as funções físicas, as funções psíquicas, envolve entrelaçamento com o ambiente, envolve facilitação ambiental, envolve tendências herdadas, e, enfim, distúrbios, e isso depende, né? Quer dizer, se são interrupções, são imaturidades, interrupções ou falhas no amadurecimento, então depende do momento, daquilo que estava sendo elaborado, daquilo que precisa ser retomado. Né? Então, vai na mesma direção, né? A falha é em diversos graus, né? Ela pode se somando, enfim.
Então, não há como descrever um distúrbio psíquico sem referência à etapa do desenvolvimento do indivíduo e à natureza das relações que ele estabelece com o meio, né? Deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa super importante que eu não tenha dito aqui. Então, só a história, rapidamente, né? Isso aqui não abarca tudo, né? Mas eu acho que, de novo, né, da mesma maneira que está falando, né, a questão da falsa saúde, ou pseudo-saúde, ou alguma coisa nessa, né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem uma confusão entre realização ou adequação social e saúde, né? A pessoa tem um emprego, está casada, tem filhos e não está surtando por aí, né? Não está fazendo nada esquisito, então ela consegue fazer tudo isso, ou, né? Ai, que eu não coloquei. Não, tem uma outra. Tem uma boa que ele fala, né? Que inclusive, né, tem uma questão, né? Do quanto algumas realizações incríveis, né? Elas são a custa de muito sofrimento, né? Quer dizer, então o fato de que pega na arte é mais fácil, né? O cara super Van Gogh, ele estava super saudável, não estava longe, né? Muito sofrimento, né? Então a produção, né? Não tem a ver, no caso da arte, isso já é algo muito, muito, né, incorporado, num certo sentido, né? Mas ele fala isso em uma, não sei se é na natureza humana, agora não lembro mais se tudo começa em casa, mas ele fala quantas realizações são as custas de muito sofrimento e de falhas no amadurecimento, né? Por exemplo, a questão do falso si mesmo, vocês vão ver, é isso. A pessoa pode ser muito boa, muito, muito competente em muitos aspectos, mas por isso que entra a história do sentido positivo da saúde, né? Por isso que entra a história do sentido do sentimento de ser real e de onde está a angústia e daquilo que a pessoa precisa preservar pessoalmente, do que ela está buscando. Porque não é na realização, não é no concreto, quer dizer, se você faz não é descritivo, tem que entrar em contato, né? Porque descritivo é impessoal. Se eu falar para vocês, olha, tem uma pessoa que começou a estudar, fez faculdade de psicologia, depois fez uma especialização, e depois fez mestrado e doutorado. Portanto, é uma pessoa super competente profissionalmente. Não posso garantir. Eu estou descrevendo coisas que ela conseguiu. Agora, se isso, o quanto foi aproveitou, ou, portanto, ela é realizada profissionalmente. Sei lá. Né? Quer dizer, então, tem coisas que não é pela realização. Se você descreve uma pessoa claro, que fez isso, aquilo, aquilo outro, um doutorado, que ou não, ainda que ela tem uma série de questões que não foram, né? Ela é saudável. Ela naquilo que ela estudou, ela não faz bem. Claro que ela faz bem, mas a gente está falando de amadurecimento saudável, a gente está falando justamente isso. Exatamente isso. Naquilo que ela faz bem, mas a custa do quê? Pode ser a custa de nada, pode ser super integrado, pode ser uma coisa... Pode ser, não estou dizendo que não é. Estou dizendo que não é garantia. O falso si mesmo é isso, por exemplo. Exploração o split-off. O cara é inteligentíssimo. O cara faz coisas incríveis. Né? Eu tenho um exemplo que eu sempre dou de um menino split-off. Claramente split-off. Né? E ele dizia o seguinte, veja só, com sei lá quantos anos, 5 anos, né? Ele dizia assim, eu não acredito em nada que não possa ser cientificamente comprovado. Você pode imaginar o que é para uma criança de 5 anos não poder fantasiar, não poder entrar em contato com nada que não seja cientificamente comprovado. A mãe levou no eu sempre conto isso, porque ela é muito chocante. A mãe levou, muito ilustrativa também, a mãe levou um dia no pequenininho, no shopping, tinha lá o Papai Noel, sei lá o quê. Aí ele falou assim, já aconteceu, filho, aconteceu. Aí ele foi lá, sentou no colo do Papai Noel e falou, você não tem vergonha de enganar tantas pessoas?
que bonitinho. Então, é isso. Você pode olhar para que bonitinho. Você pode olhar e falar, ele tem 5 anos. Ele tem 4 anos. Eu não faço ideia. Mas é isso. Tem algo que a gente vai ver quando vê o split off, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que, assim, eu não estou dizendo que a pessoa que fez o mestrado, doutorado, não sei o quê, ela é infeliz, ou ela não gosta do que faz, ou ela não aproveitou nada, ou ela não é competente. Ela pode ser tudo isso. Não quer dizer que ela é madura. Não quer dizer que ela amadureceu saudavelmente. Não quer dizer que ela não sofra num nível inimaginável. E é isso que a gente não pode perder de vista, eu acho. Né? Porque senão você se convence que isso é saúde. E que então está tudo bem. Não é. Não necessariamente. E eu acho que tem coisas que são... a questão é que a gente precisa ir no pessoal. Quem é esta pessoa? Como ela vive? Qual a vivência? Qual a experiência disso? Geralmente trazem uma coisa assim de ouvir, mas você tem tudo. É isso. Mas você consegue, você está aí nesse lugar. E o pior, complementando o seu exemplo, que as pessoas falam, mas você tem tudo. Porque, assim, o pior é quando a pessoa mesma sente. Eu tenho vários exemplos de pacientes que falam assim, eu não consigo entender o que acontece comigo. Eu sou um babaca, eu sou uma imbecil, porque eu tenho tudo. Eu estou sofrendo por quê? Eu estou sofrendo porque eu devo ter um problema enorme, porque eu não deveria estar sofrendo. Eu tenho família, eu tenho emprego, eu não fui estuprada quando eu era jovem. Eu não... É verdade, tem paciente que se desespera e fala assim, eu não tenho direito de sentir a angústia que eu sinto. Fica comparando com o pior, né? E ela não consegue, né? E ainda mais, claro. além Claro. E só para terminar, quer dizer, a história da fuga para a sanidade. De novo, eu te falo, não tem nada de perfeito no conceito de saúde. Justamente, se não pode ter medo, ter angústia, durante todo o processo. Deixa eu ver se eu acho aquela dos 4 anos. É isso. Olha lá, só essa, vai. Se não pode levantar isso aí correndo. A normalidade, diz o Winnicott, ou saúde, está ligada à maturidade e não à inexistência de sintomas. A criança normal de 4 anos, por exemplo, experimenta uma ansiedade muito severa. Veja só que não tem perfeição aqui. Ela experimenta uma ansiedade muito severa devido à simples existência de conflitos nas relações humanas. Ela está vivendo conflitos de inter-relações, inclusive intrapsíquicos também, mas nas relações, que derivam diretamente da vida e do viver, e da administração da vida instintiva. É uma encrenca, é muito difícil. Paradoxalmente, em certas idades, como por exemplo aos 4 anos, uma criança normal pode manifestar toda uma gama de sintomas: franca ansiedade, acessos de fúria, fobias, compulsões obsessivas, distúrbios em funções físicas, dramatizações, conflitos na esfera emocional, etc. Enquanto, por outro lado, uma criança praticamente livre de todos esses sintomas pode estar severamente perturbada. Ela não pode viver, não pode experimentar, não pode... E aí a história da fuga para a sanidade. A fuga para a sanidade ele usa num outro contexto, que é o da depressão, né? O de fugir da depressão. Mas estou usando assim, como comparativo, como metáfora. Enfim. Gente, a gente vai continuar semana que vem, as coisas vão voltar. Dúvidas podem voltar de coisas anteriores. Semana que vem a gente vai falar da classificação winnicottiana dos distúrbios. O pessoal do Zoom, eu não sei se eu me atrapalho um pouco, então desculpa.